Está no ar o Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos continuar estudando o Evangelho de Marcos e vamos encontrar Jesus ensinando os seus discípulos sobre os princípios eternos do seu reino. É sobre isso e muito mais o Lições da Bíblia que está começando agora. Oi, gente, nós já estamos juntos aqui nessa mesa especial em que a gente se debruça sobre ela para se alimentar da Palavra de Deus na sua companhia. Essa mesa se estende para a sua casa, onde você estiver nesse momento, também estudando a Palavra de Deus conosco. A cada semana a gente renova a temática dentro do livro de Marcos, né? E nessa semana vamos falar sobre o reino de Deus e Jesus explicando isso para os seus discípulos. E eu tenho aqui a alegria de, mais uma vez, receber os nossos convidados dessa temporada que tem falado coisas tão preciosas, né? Tão importantes, a gente tem aprendido tanto com Jesus a partir desses nossos amigos e eu os apresento a vocês mais uma vez. Aqui à minha direita, o amigo Gustavo Marques. Seja bem-vindo, Gustavo. Obrigado, Vinícius, alegria. Mais uma semana, 7ª semana e Marcos é um livro sensacional. Sensacional. Também o amigo Natal Gardino. Natal, bem-vindo mais uma vez. Mais uma vez, obrigado, é muito bom estar aqui e eu mesmo estou aprendendo muito aqui na nossa conversa sobre a lição da Escola Sabatina. Que maravilha, eu também. Aqui à minha esquerda, o amigo Odailson Fonseca, bem-vindo mais uma vez, Odailson. E antes de você falar qualquer coisa, que eu sei que você vai falar, eu já quero falar aqui de uma coisa especial que eu recebi aqui, olha. Aí, ó. Eu não sei se a câmera está pegando aqui. Olha que coisa bonita esse devocional, que é de uma boa editora, tá? Casa Publicadora Brasileira. É um devocional escrito pelo pastor Odailson. Odailson, fala um pouquinho para a gente sobre esse livro tão especial. Uma frase para mim, isso aqui é um presente em forma de 1 minuto, para quem não tem 1 minuto de ler um presente. Por quê? Esse é um devocional permanente, que a gente chama, não é de um ano específico, né? Então ele foi elaborado com muito carinho e dependência de Deus para que fosse um presente missionário. Às vezes você quer ter um contato com alguém, está num nível de aproximação, para quebrar um gelo, para ter uma abordagem com um grupo de empresários, um grupo de servidores, mas um pouco fora da bolha, né, como a gente diria. Esse é o material de contato. Então a ideia do 1 minuto para sempre é um devocional rápido, uma leitura rápida, uma aplicação e de uma maneira que toque os corações, né? Porque a nossa vontade é que isso abra as portas para outras leituras ainda mais densas, com mais carga doutrinária. Mas, como eu diria, esse é 1 minuto para sempre, que vale bastante. E agradeço para vocês, aí é um carinho, aí obrigado pela oportunidade. Que bênção. Então, se você quiser adquirir esse conteúdo, você já sabe, é só acessar cpb.com.br. Mais informações também você encontra nas redes sociais do pastor Odailson. Como é que te acha no Instagram, Odailson? Odailson. Odailson. Odailson, a gente é a conta que a gente mais usa e ali a gente se comunica com os leitores e todos são muito bem-vindos. Então, se você ainda não segue o pastor Odailson, é só procurar o Odailson ali no Instagram, você vai ter mais informações. Ele também posta periodicamente reflexões sobre a Palavra de Deus na sua conta do Instagram e você vai encontrar também alguma coisa sobre o devocional 1 minuto para sempre. Obrigado. Odailson, ora para a gente, por favor. Claro, vamos lá. Pai querido, obrigado, Senhor. Já passamos da metade desse trimestre. E nessa lição número 7, a gente quer colocar o nosso coração nas Tuas mãos. Para que o Senhor nos fale, nos ilumine, nos abençoe e que tudo o que acontecer aqui, Senhor, seja para ampliar a nossa vontade de aprender mais da Tua Palavra e da volta de Cristo. Amém. Cuide muito, Senhor, do nosso querido apresentador aqui, o pastor Vinícius, nossos colegas aqui, Senhor, Gustavo, Natal, que a gente continue, Senhor, com a Bíblia aberta, joelhos dobrados e o coração humilde, para a gente conversar sobre as coisas do céu. Amém. Colocamos tudo isso nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Muito bom. Bom, a gente vai continuar aqui e esse evangelho, como o Gustavo falou, é sensacional. A gente vê Jesus fazendo coisas lindas, né? E a gente é abençoado. Eu até quero deixar uma recomendação, uma dica, né, para os nossos leitores, que leiam o Evangelho de Marcos, assim, quem sabe ele é curtinho. Você está indo um sábado à tarde, pega a sua Bíblia e leia o Evangelho, vai lendo ele todo. Às vezes a gente lê a Bíblia muito fracionado e a gente perde
a beleza do contexto, né? Então, eu sugiro, quem sabe, uma versão bíblica mais contemporânea, tipo a Nova Versão Transformadora, a própria NVI também é muito legal, a NAA, Nova Almeida Atualizada, são versões que traduzem com palavras mais próximas do nosso cotidiano e pega esse livro numa sentada e tenta dar uma lida nele geral, assim, o máximo que você conseguir ler, que você vai conseguir ver as nuances, as ligações entre as passagens. E aqui, Natal, a gente está falando, aliás, vamos começar com o Daílson. O Daílson, a gente está falando aqui de uma parte em que Jesus está explicando os princípios do reino dele para os seus discípulos, né, mostrando claramente as diferenças entre o reino da terra e o reino do mundo, e ele se depara num contexto em que há um cego ali, e esse relato é exclusivo de Marcos, não aparece nos outros evangelistas. E é um milagre um pouquinho diferente dos outros que Jesus fez, né? Marcos e suas surpresas, Marcos e suas práticas, né? Marcos e suas ações imediatas, e Marcos, e aqui uma revelação exclusiva desse livro, por isso que está nos encantando. Eu estou muito feliz em estudar esse trimestre, Marcos, e confesso, não é um livro de passagem, não é um livro de segunda importância, ele é livro extraordinário, e aqui você vai se deparar com um milagre que a princípio não tem sentido. Da onde que Deus não tem poder para curar alguém de uma vez? E é o único, primeiro e exclusivo milagre em etapas. Então, resumindo, um cego, Jesus toca, pergunta, está enxergando? Tô, mas está parecendo árvores com troncos e gente, ou seja, vem a visão, mas eu tenho aqui quase 5 graus de miopia, imagine, ele está com 12 graus de miopia, ou seja, vê tudo embaçado, vejo, mas está tudo borrado. Aí Jesus toca de novo, vejo perfeito. Por quê? Não tem, o milagre a gente não tem que gastar tempo. Aí Jesus toca 2 vezes e cura. Parece o oftalmologista trocando as lentes ali no exame de vida. Não é? Está melhor? Essa ou aquela, essa ou aquela. E de repente a gente fica perguntando por quê. Então, claro que a resposta para sair do óbvio, né? Marcos tem essa coisa incrível de traduzir um Jesus que nos mostra essa parte das etapas do crescimento, do aperfeiçoamento. É uma ilustração, claro que não doutrinária, mas eu gosto. Uma vez eu ouvi um pregador dizendo que as vestes celestiais, elas são de tamanhos muito maiores que o nosso, para que a gente possa crescer dentro delas, né? Então, é como se as mangas fossem largas, tudo largo, e você tem que ter um crescimento de desenvolvimento. E aí eu fico pensando, que coisa fantástica pensarmos nessas etapas onde Deus mostra o discipulado, a conversão, a trajetória, porque é meio perigoso dizer assim, olha gente, do nada para o tudo e nunca mais muda. E aí, na semana seguinte de um batismo, de uma decisão, de uma entrega, pequei, já não estou mais preparado. Essa etapa, essa gradação de poder, é a maneira como Deus nos vê, esse desenvolvimento. E só aquele lembrete, né, que eu gosto demais. Eu estava lendo esses dias um comentarista que fala bem claro isso. Satanás, ele não pode impedir que Deus te toque a primeira vez, mas ele pode tentar te impedir que Deus te toque a segunda vez. Então, é fantástico, Deus começa o processo. Aí Satanás pode, nesse intervalo, tentar impedir que Deus toque a segunda vez. Então, sempre pensemos nesse crescimento gradual do desenvolvimento espiritual. Uma coisa é certa nessa parábola, Jesus não errou. Porque alguns chutam, né? Não, Jesus errou, ele teve que dar mais um pouquinho de... Faltou poder. Faltou poder. Nesse milagre aqui, né? Nesse específico. E alguns dizem que não, que ele errou a mão, ele exagerou, foi demais, porque o homem estava tendo visão profética. Porque na Bíblia, em várias ocorrências, os homens são comparados a árvores, em várias. Mas Jesus não errou nem para menos, teve que dar um pouquinho mais, e nem para mais, dando visão profética. Jesus sempre tinha uma lição para ensinar. E Jesus aqui, nesse contexto, ele está começando, no livro de Marcos, da maneira como ele organizou, ele está começando uma série que fala sobre o discipulado. Depois Jesus vai tentando falar para os discípulos que ele ia morrer, eles não queriam enxergar, eles até entendiam muita coisa, não entendiam tudo. E Jesus estava representando que a gente vai aprendendo, vai enxergando aos poucos. Jesus tinha uma lição para ensinar, ele não errou a mão. Extraordinário, né, Gustavo? Você falou muito bem, pastor Vinícius, no início a gente tem que ler o livro em blocos, né? Porque essa ilustração viva, né, através do milagre, ela se encaixa com o próximo bloco de versículos, que é a confissão de Pedro. Pela primeira vez, Jesus ele pergunta para os discípulos assim, o que as pessoas estão dizendo de mim? Quem eles dizem que eu sou? E aí Pedro... Alguns dizem assim, né? Alguns falam João Batista, outros Elias, alguns dos profetas. Então,
E vocês, o que dizem? Aí Pedro diz assim, tu és o Cristo. E aí Jesus advertiu para que ninguém dissesse tal coisa. A lição traz algo interessante que eu não tinha percebido. Pedro é a primeira pessoa a reconhecer que Jesus Cristo é o Messias além dos demônios. Até aqui só os demônios sabiam quem ele era. Agora Pedro reconhece. Sabe o que eu vejo agora, a partir desse momento? Uma mudança de rumo. A gente está falando de etapas de cura. Para mim, é uma nova etapa dos ensinos de Jesus na vida dos seus discípulos. Pessoal, agora nós vamos começar uma nova etapa. Quem vocês acham que eu sou? É isso mesmo, eu sou o Messias. E agora eu vou mostrar aonde esse título vai me levar. Agora eu vou começar a explicar para vocês um novo rumo do meu ministério. Estejam preparados para ouvir, que é onde os levarei até a cruz, né? Tem um detalhe no texto aqui que eu quero convidar vocês a olhar comigo, Marcos capítulo 8, no verso 22, ainda sobre o cego em Betsaida, que foi curado por Cristo. Diz que Jesus chegou ali e trouxeram esse cego a ele, rogando-lhe que o tocasse. Verso 23, Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe, vês alguma coisa? E é o processo da cura. Mas no verso 26, Jesus mandou, depois de curar o cego, mandou embora para casa, recomendando-lhe não entres na aldeia. Então é curioso isso, Jesus tira ele da aldeia para fazer o milagre. Ele não quis fazer o milagre publicamente ali. A aldeia certamente tinha uma praça onde as pessoas poderiam ver e ficarem ali interagindo com ele, ou dando pitaco, fazendo especulações, trazendo à tona a incredulidade e tudo. E quando Jesus cura o indivíduo, ele diz, olha, tirei você lá da aldeia, não volta para lá não. Parece que Jesus está de novo com o segredo messiânico aqui. Talvez pelo menos para dar tempo de Jesus ir para outro lugar, para não ter toda aquela multidão ao redor e atrapalhar a própria pregação dele. Olha que coisa curiosa essa atitude de Cristo, né? Em comparação disso até com os tempos de hoje, em que as pessoas estão em busca da polêmica. A polêmica hoje gera curtidas, likes e engajamento. A polêmica hoje é um ativo social e financeiro para muita gente. As pessoas estão à procura de polêmicas, especialmente no mundo digital hoje, porque isso gera visibilidade para elas, né? E elas se tornam até heróis de nichos ou de grupos específicos em embate com outros. Aqui nós vemos o Cristo, Filho de Deus, o homem que poderia arrogar para si o maior poder, a maior fama, a maior glória da terra, fugindo do embate, considerando exatamente o tempo em que as coisas deveriam acontecer e preocupado apenas com a pessoa em si, preservando aquela pessoa para que ela pudesse ter a cura dela mantida e que essa cura pudesse, física, resultar numa cura espiritual, que era o seu grande propósito. Dizem que a comunicação é a moeda do momento, né? Não é ouro, não é Bitcoin, não é investimento. Quem lida com comunicação tem a moeda. Então, se a comunicação é a moeda do momento, o câmbio é o ódio. O que a gente explica com isso? Que hoje odiar atrai, odiar move multidões, everestes de likes. Você falou muito bem. Quer hoje lacrar na internet, lide com o antagonismo, com o ódio, com a raiva, a polarização, com a treta. O atrito viraliza. Nós não estamos aqui para viralizar, nós estamos aqui para testemunhar. E aqui Jesus mostra muito claro, e daqui, para essa transição, essa parte da declaração, tu és o Messias, e assim como Pedro declara para Cristo lindo, ele ouve depois uma ré a Satanás. Porque exatamente o quê? Você percebe claramente que Marcos está mostrando esse cenário. Cristo tem a administração da estratégia do momento dele. Eu não vou entrar em confronto, não vou entrar em conflito. Agora entendam, não vim aqui para ser rei como vocês estão esperando. Não é a curtidolatria, essa sociedade likeopata, como eu sempre digo, que não, o que é importante é o coraçãozinho que eu recebo na minha rede social. É muito mais do que isso. Jesus não era movido por esses likes, por essas curtições. Jesus era movido por uma estratégia misericordiosa de um ensino de graça. Né? Então, isso muda todo o cenário. Nunca foi tão atual, né? O Gustavo conhece bem as redes sociais também. Nunca foi tão atual esse cenário para a gente ter o quê? Prudência, calma, estratégia, paciência, cuidar com você não querer mais a treta do que a inspiração. E nisso é um recado de Cristo para nós. Cresçamos
milagre gradativo. Melhoremos para termos um tempo de testemunho mais do que apenas de curtidas. Respeitar o processo, né? É interessante que eu fiquei pensando, o que os discípulos devem ter imaginado? Toda hora um milagre e Jesus falando, não conta para ninguém. Então. E os discípulos abandonaram as famílias para seguir esse pregador, né? Eles deviam estar doidos para contar, olha, não sabe o que meu mestre faz, não sabe o que meu mestre fez. E todo momento diz, olha, ainda não, ainda não. Talvez foi por isso que Judas não segurou a impaciência e falou, não, como ainda não? Está na hora sim e vai lá. E não entendeu o propósito. Então, é preciso respeitar o processo, né? Deus tem os seus processos. E quando a gente respeita o processo, a gente acaba vivendo o plano de Deus como Ele sonhou que a gente vivesse. Era um pouquinho e ia estragar tudo, como a gente viu que alguns tentaram estragar. Mas vocês vão perceber, a gente percebe, né, quando lê Marcos, que lá na frente Jesus se manifesta. Ele vai entrar de maneira triunfal em Jerusalém, mas tem que esperar o momento certo, senão a gente pode estragar tudo. E é aí que está a lição do cego, curado em 2 etapas. É o processo, porque o autor da lição está tentando mostrar que aqui Jesus está começando a falar claramente para eles que ele vai morrer. Eles já viam Jesus como o Messias, mas o Messias deles, político. Era meia verdade, ele era o Messias, mas não do jeito que eles pensavam. Então, Jesus começa um processo aqui de discipulá-los para eles enxergarem direito. Quando ele pergunta quem eu sou, Pedro fala direito, você é o Messias. Muito bem. Aí quando Jesus fala, eu vou morrer. Aí Pedro fala, não, o senhor não vai morrer. Aí Jesus repreende ele, ou seja, Jesus estava começando a educá-los. Aqui ele fala claramente, ele começa a falar, eu vou morrer, eu vou ser torturado, eu vou ressuscitar. Então Jesus está tentando discipulá-los, abrindo os olhos deles. E talvez por isso, Jesus aplicou saliva nos olhos dele. Mais uma vez a saliva, lembra? A palavra de Deus, o que vem da boca de Deus, que ele está tentando deixar claro para eles. E os tradutores geralmente tentam suavizar essa parte, colocando que Jesus aplicou saliva nos olhos dele. Mas no grego, Jesus cuspiu nos olhos dele. É uma coisa forte para nós hoje, sim. Mas Jesus tinha um propósito de trazer lições, de ensinar. O homem passou a ver. Talvez no contexto de hoje alguém diria, o senhor curou outro cego sem cuspir nele, né? Mas Jesus fala, filho, eu tenho um propósito. Então a gente não pode reclamar da maneira como Deus faz. Sempre é bênção, se for do jeito dele. Gosto de pensar nas letras miúdas do contrato, né? Aqui a gente está já mesclando um pouquinho com o dia seguinte, mas eu realmente vejo aqui, nessa cura e nesse embate com Pedro, um Cristo que realmente diz, leiam as letras pequenas, não vai ser só ganhar, não, tem as letras do custo do discipulado. E aí vem essa conversa que assusta da renúncia. Muito bom, a gente vai conversar sobre esse tema no próximo bloco e vamos desenvolver esse assunto que o pastor Daílson já trouxe para a gente, que é muito especial. A gente está estudando aqui sobre a palavra de Deus e agora a gente vai fazer um intervalo bem rapidinho para você dar uma olhada e dar uma curtida nesse intervalo maravilhoso da Novo Tempo. Também a oportunidade de você pedir a revista Esperança, Mente Feliz, respirar um pouquinho, mas não esquecer que o programa volta já já. Estamos de volta aqui com o programa Lições da Bíblia para continuarmos estudando aqui o Evangelho de Marcos. A gente está aqui com uma equipe de influenciadores do bem que estão aí na sala de aula, nos púlpitos das igrejas, não é? E também nas redes sociais. Falamos no bloco anterior sobre as mídias sociais do pastor Daílson e agora a gente tem uma dica legal para você, não é isso, pastor Natal Gardino? Explica um pouquinho o que você faz aí e que tem ajudado os professores da Escola Sabatina. Na verdade, não é no meu perfil do Instagram, é no perfil da divisão. É Escola Sabatina DSA. A pessoa vai entrar lá e no link da bio, a pessoa vai clicar e ali aparecem as perguntas interativas da lição. O que são perguntas interativas? É para ajudar os professores da Escola Sabatina, em vez de pregarem a lição, como às vezes acontece, né? A pessoa fica ouvindo só o professor falar ou só ele falar, ali aparecem perguntas para ele conseguir dialogar com a Escola Sabatina, como nós estamos fazendo aqui, não é? Legal, muito bom. A ideia de conversar, de extrair deles o que eles aprenderam, e todos aprendem assim. Então, no link da bio, Escola Sabatina DSA, a pessoa clica e vai aparecer perguntas interativas. Muito interessante. Então, a pessoa vai lá no Instagram, pesquisa lá, Escola Sabatina DSA. DSA é Divisão Sul-Americana, que é o escritório da Igreja Adventista, que administra
os trabalhos missionários da igreja em 8 países da América do Sul, e tem o departamento da Escola Sabatina que cuida aqui do nosso guia, né? E o Natal ajuda a municiar esse site aí com perguntas interativas para professores. Exato. Então, muitos dos nossos telespectadores são professores da Escola Sabatina e também professores da Escola Bíblica Dominical, sabe? Gente que acompanha o nosso programa. Então, o que você está fazendo lá é muito útil, porque ajuda os professores como a gente fala, né? Como passar a lição na classe. Porque a lição não é o momento de pregar, mas é o momento de dialogar. Dialogar com o conteúdo da semana. E as suas perguntas ajudam o professor a instigar esse diálogo, né? Isso mesmo, essa é a ideia. São perguntas abertas, são aquelas que não dá para responder com sim ou não. Entendeu? Em vez de falar assim, ó, Jesus nos ama? Sim. Falar assim, qual é a evidência de que Jesus nos ama na lição dessa semana? Legal. Aí a pessoa tem que trazer o conteúdo. Muito bom. Obrigado pela dica. Fica aí para os nossos... certamente vai ser muito útil. Daílson, vamos falar sobre esse debate, não um debate, essa conversa que Jesus estava tendo com os seus discípulos, né? E aí tem a confissão de Pedro, tu és o Cristo, Filho de Deus. Em Lucas nós vemos que Jesus reconhece que quem fez Pedro entender isso foi o Espírito Santo. Marcos não menciona isso, mas de fato aconteceu. Jesus diz, olha, quem te revelou isso não foi nem carne nem sangue, foi o Espírito de Deus. E Jesus vai, a partir dessa confissão, apresentar o que significava realmente ser o Cristo, né? Vou pegar aqui carona no assunto das redes sociais, né? Existem os likes de milhões e aqui nós vamos ver o dislike de milhões, como seria essa expressão. Porque se você quer ganhar seguidores, renúncia nunca vai atrair multidões. Renúncia nunca vai dar like, nunca vai dar curtida. Vamos pensar bem agora que Cristo está com os discípulos, aproveitando o que o Gustavo falou, os discípulos ansiosos por ver um selfie do Messias, para começar a viralizar e divulgar nas redes sociais, chegou o Messias que vai tomar conta, e ele fala uma palavra que desmonta, traz um terror. Não é uma coisa como a gente está acostumado hoje, a gente acha lindo, mas tem que pensar que era a palavra mais diabólica do momento, dizer a expressão crucifixão, cruz. Não tinha nada de aceitável em algo tão dolorido como mencionar a cruz. Então aqui você tem que entender esse cenário. Quando Cristo fala isso, ele escandaliza por completo tudo que eles construíram como uma escola de curtidas para dizer assim, gente, aqui eu vou perder todos os seguidores. Eu me lembro quando eu vi uma experiência que a gente aqui trabalha com redes sociais, né, Gustavo também bastante, e a gente começa a ver quando vem mais gente e vem menos gente. Aí se você quer ganhar seguidor, é amor, pode, humor, namoro, etc. Quando você coloca princípio, obediência, alguma coisa um pouco mais não limite, atrai. Mas 700 seguidores você pede num dia. Tem que estar preparado para dormir com 700 cancelaram você. Aí um dia eu estava numa apresentação de redes sociais e perguntei para uma pessoa, eu falei assim, interessante, que mundo cruel, né? Você ganha 500 quando é amor e perde 700 quando fala em obediência. Ele falou assim, ô Daílson, esse era um profissional, tem que entender que hoje as novas gerações, elas não seguem você. Eu falei, como assim? Não seguem você. Elas seguem elas mesmas, através de você. Então, é um momento digital que a gente vê que as pessoas apenas seguem aqueles que validam o que elas já têm no coração. Então, para encarar com alguém e seguir alguém que diz algo que não é agradável, a maioria cai fora. Eu não quero ouvir nada que me desagrade. Então, olha o impacto geracional que a gente tem, onde não seguem pessoas, seguem elas mesmas através do que as pessoas ecoam da sua própria visão espelhada. Então aqui você vê exatamente isso, eu só consigo ver isso aqui, Jesus dizendo assim, calma lá, vocês não vão ouvir de mim o que vocês querem ouvir. E aqui é a hora de Cristo perder os seguidores de toda a sua rede social. Porque aqui ele está apresentando que quem vier comigo, tome sua cruz e segue-me. E hoje, qualquer discurso de prosperidade, produtividade, de ensino, de desenvolvimento, de empresariado, ninguém vai mencionar cruz. É grave isso aqui. É verdade. E aí entrou um conselheiro. Jesus, conselheiro de Cristo. você não está sendo radical demais, você postou esse negócio aí. Isso aí está pegando mal e tal. E aí Jesus foi bem radical e a gente fica surpreso com esse texto também, porque Jesus chegou para Pedro e disse assim, ó, verso 33, né, de Marcos 8, arreda Satanás, porque você não cogita as coisas de Deus e sim a dos homens. Pouco tempo atrás, ele foi elogiado, né, e os outros evangelhos mostram que Jesus elogiou Pedro, agora ele está dizendo assim, arreda, né,
Essa palavra arreda, lá em Minas Gerais a gente usa muito, né? Arreda para lá, arreda para cá. Mas arreda assim, se afasta, Satanás, sai daqui. Some daqui, né? Some daqui. Agora, por que Jesus foi tão radical? Bom, Jesus suportou fariseus, suportou chacota, suportou dúvidas, suportou várias coisas no ministério. E ele não foi tão radical assim. Por quê? Porque ele não podia suportar alguém que fosse exatamente contra o propósito dele ter vindo aqui na Terra, que foi salvar pessoas. Então, enquanto você discute se eu faço milagre ou não, enquanto você duvida de mim, só não duvide do objetivo. Eu larguei o céu para estar aqui para salvar a humanidade. Então, isso ninguém pode atrapalhar. Foi por isso que ele foi tão radical com Pedro. E aqui Jesus fala que o Satanás, que estava ali usando Pedro, não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Uma separação entre duas realidades. Coisas de Deus e coisas dos homens. Realidade do céu, realidade da terra. Reino de Deus e reino do mundo. Então, o que Pedro estava fazendo ali? Ele estava entre os dois e pendendo para o reino da terra. Primeiro ele disse, tu és o Cristo. Essa é uma realidade de Deus. Só que ele estava pegando a realidade de Deus e colocando dentro da realidade mundana. Ou seja, para que morrer? Esse negócio de morrer está errado. Esse não vai gerar engajamento, como você falou. Isso não vai gerar curtidas, isso não vai gerar seguidores. Isso não está dentro do propósito que a gente pensou para você. A gente está... aqui eu estou pensando em Pedro como um coach de carreiras, né? A gente programou a sua carreira para a glória. E você está pensando em cruz, o que é isso? Porque Pedro estava pensando de acordo com a lógica do mundo, as coisas dos homens, que Jesus mencionou aqui. Pedro desconsiderava que Jesus nasceu para morrer, que ele veio para esmagar a cabeça da serpente e receber a picadura da serpente que lhe tiraria a vida, mas que esse era o preço para a verdadeira vitória. Não é? Ele estava desconhecendo o plano amplo do grande conflito em que Cristo vence morrendo, porque essa é a lógica do reino de Deus. A glória maior de Cristo, paradoxalmente, é a cruz. Valdeci fala isso, né? Naqueles toscos pedaços de madeira, o Filho de Deus foi colocado e ali foi a glória de Deus revelada. O que para o mundo era um escândalo, uma loucura, uma coisa sem lógica, porque a lógica de Deus é invertida. Gente, a gente tem que pensar nisso. A gente se deixa corromper pela lógica do mundo e achando que está fazendo coisa boa. Às vezes, inclusive, usando discurso religioso, usando a palavra de Deus, a Bíblia, a fé, a igreja, na lógica do mundo, né? Tem uma frase aqui final que eu quero ler, que aqui a lição menciona bem, né? O missionário Jim Elliot. Em 1949 ele disse, né? Não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Né? Para mim aqui resume esse deixar-se levar para receber o que não podemos abrir mão. Né? Isso é cruz, é rendição, é renúncia. Né? E só um comentário rápido aqui, a gente tem outra parte. Jesus pega o símbolo de vergonha e torna em um símbolo de vitória. Né? Eu acho que a gente pode aplicar para a nossa vida coisas que no passado eram... Nosso passado pode ter sido de vergonha, de erro, mas Jesus pode nos transformar, nos mudar e nos dar a vida nova. Né? Ele pega uma pessoa e faz ela ser um símbolo de vitória, de devoção e de consagração a Deus. Então, é legal saber que Jesus não fez isso só com um símbolo, uma cruz, ele pode fazer com a gente. Tá? Amém, que coisa linda, linda reflexão. Bom, eu acho que Jesus chegou no momento do seu estágio com os discípulos, porque aqui são 3 anos e meio de uma faculdade que ele estava transmitindo os princípios do reino dele. Ele falou, olha, agora eu vou ter que dar um intensivão aqui para esses meninos aqui. Aí ele chamou os 3 mais preeminentes dos seus discípulos, né, Pedro, Tiago e João, e levou para uma classe especial no alto da montanha. E aí eu queria que vocês me ajudassem o nosso público a entender o que aconteceu nesse monte aí. Pastor, é interessante que nos 3 evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, os 3 narram esse episódio da transfiguração de Jesus e os 3 mencionam antes uma frase de Jesus. Os 3 têm isso, quer dizer que está conectado mesmo. Aqui em Marcos aparece assim, ó, capítulo 9, verso 1, Jesus disse, em verdade lhes digo que dos que aqui se encontram,
existem alguns que não passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Interessante. Então, os 3 contam essa profecia de Jesus, quer dizer, está ligado uma coisa com a outra. A transfiguração de Jesus foi uma representação do reino de Deus, foi uma miniatura do que será o reino de Deus. Moisés representava todos os que morreram e vão ressuscitar. Elias representava todos aqueles que vão ser trasladados sem experimentar a morte. E Jesus no centro, glorificado, brilhando. Então, alguns falam assim, como que Jesus disse que alguns não iam morrer sem ver o reino de Deus? É porque Jesus fez uma demonstração, em miniatura, uma representação do reino de Deus. Os que morreram e os que não vão morrer, vão ser trasladados. Nisso daí, aparece Moisés e Elias, conversando com Jesus. Eu não sei, o narrador não fala, nenhum deles fala como que eles sabiam que era Moisés e Elias. Como eles sabiam? Mas o fato é que os 3 falam e Lucas fala do assunto. Marcos, ao fazer tudo resumido rapidinho, não fala qual era o assunto. Mas eu quero mostrar aqui para os nossos amigos e para os colegas que estão aqui comigo também, que em Lucas aparece a fala. Eu abri aqui no ponto errado. Lucas capítulo 9, lá no versículo, aqui ó, 30. Lucas 9, 30. E eis que 2 homens falavam com ele, eram Moisés e Elias. E aqui está o assunto. Que apareceram em glória e falavam da morte de Jesus que ele estava para cumprir em Jerusalém. O assunto deles era, Senhor, o Senhor vai morrer lá, mas é porque o Senhor vai morrer que a gente está aqui. Eles já tinham recebido o prêmio final que os justos vão receber, como se fosse um cheque predatado. Porque eu vou morrer, eu vou pagar o preço, vocês já estão aqui. E se Jesus não morresse por nós, ou se ele falhasse, Moisés, Elias e os outros que já tiveram esse privilégio, eles teriam que voltar para a terra e morrer. Então eu imagino, pastor, Jesus, os 2 falando, Senhor, não desiste, não vai dar certo. Era um incentivo para o próprio Senhor Jesus encarar o que ele estava para encarar. Porque você imagina o seguinte, tá, você falou, cheque predatado, tá os 2 lá no céu, subiram, né? Moisés ressuscitado e Elias subiu sem ver a morte. Mas o preço não tinha sido pago ainda. Exatamente, eles estão ali considerando que Jesus vai pagar o preço para eles permanecerem lá. Então a conversa é mais ou menos essa. Por favor, eu não quero voltar. Porque se você não morre, eu tenho que descer para cá, eu tenho que ir para a sepultura aqui. É mais ou menos a conversa, por favor, mantenha o plano. O senhor vai conseguir. Mantenha o plano. E olha que como esse diálogo deles está em diálogo com o que Pedro havia dito anteriormente. Exato. Pedro falou o contrário para ele. E é interessante que Lucas também dá outro insight, porque Pedro é falastrão. Ele fala, e aí Deus o Pai diz assim, este é meu filho, a ele ouvireis. Então, tipo assim, como se Deus tivesse... Deus, o Pai, teve que repreender Pedro. Dizendo, olha, e ele está falando. Você está falando muito. Você está pensando as suas próprias palavras. Você está ouvindo o eco da sua própria consciência apenas. Está na hora de você ouvir a verdade revelada na sua frente. Gente, nós precisamos ouvir essa repreensão de Deus muitas vezes. Porque muitas vezes as nossas palavras é apenas o eco da nossa própria consciência, sabe, que fica ali sendo reciclada e a gente não ouve a revelação divina, que às vezes aparece, às vezes não, aparece na palavra, mas às vezes aparece numa criança que vem falar com a gente. E a gente, cheio de soberba, não ouve o que Deus tem a nos dizer. E aqui Deus está dizendo, olha, para de falar e ouve o que Jesus tem a dizer. A cruz é importante. A cruz é importante. Transfiguração me lembra também o Pedro, né? Que folhas antes, né? Versículos antes, ouve de Jesus, né? A reta de Satanás foi forte, foi agressivo, foi intenso. E esse mesmo Jesus, Pedro, vem comigo agora aqui. Você vai ver uma outra coisa para você entender, né? Então, sempre eu vejo aqui um Deus que não vai cansa volta, desse falastrão, né? Não cansa desse sanguíneo impetuoso. E, para mim, a montanha-russa de Pedro me traduz. E que privilégio desses 3, né? Serem levados ao cume da montanha para viver essa glória, essa antecipação da volta de Cristo. Eles viveram um spoiler do céu naquele momento. Tanto é que, de novo, Pedro, né, que sempre fala um monte de bobeira, chega lá, posso construir uma cabana para cada um de vocês? Vamos fazer uma barraquinha para vocês, eu quero viver para sempre esse momento. E aí Jesus diz, não, Pedro, temos que descer a montanha. Então, a transfiguração, para mim, é uma sensação de Deus abrir a brechinha para a gente ver como vai ser espetacular a volta de Jesus. E o pior, sabe o que é? Quando eles descem, Jesus fala assim,
não divulga essas coisas para ninguém até que eu tenha ressuscitado. Que difícil, né? Nem isso eu posso falar, né? Que privilégio. Só que Jesus falou, olha, até que eu tenha ressuscitado. Vai ter um momento certo e as pessoas vão entender. Tanto é que depois da ressurreição, né, esse relato, inclusive, está registrado na palavra, porque eles contaram e divulgaram essa notícia tremenda da transfiguração. Mas eles ainda não estavam enxergando direito. Vem aí a história do cego em duas partes, porque quando Pedro pede fazer uma barraquinha para cada um, ele já estava pensando numa revolução, talvez. Já vieram aqui, vamos começar agora, né? Então vamos fazer um acampamento aqui, chamar todo mundo. Ele ainda estava pensando numa revolução política ainda, da glória do Messias reinando na terra. E aí eles descem o sopé do monte encantados, Jesus pede para não falar para ninguém. No alto do monte, a glória de Deus, fantástico. E no pé do monte, o que eles encontraram? A miséria humana, né? O caos, um menino possuído pelo diabo. E os 9 que estavam lá embaixo não conseguiram expulsar o demônio. Jesus falou, até quando vai ser assim? É verdade. Jesus, sempre amoroso, sempre apresentando os princípios do seu reino e sendo claro a respeito dos propósitos e princípios que ele veio comunicar aos seus filhos aqui. Nós vamos fazer um intervalo bem rapidinho agora para a gente respirar um pouquinho, né? O programa está intenso, com muitas informações preciosas e Deus está falando no nosso coração. Por isso, não saia daí, não vai embora não. Lições da Bíblia volta já já. Estamos de volta aqui com o último bloco do programa Lições da Bíblia e tem muita coisa especial para a gente conversar. A gente está com uma mesa muito querida aqui de pastores muito especiais, homens de Deus, né? E que têm um trabalho de ajudar as pessoas a compreender a palavra de Deus nas suas mais diferentes áreas, né? Aqui à minha direita o Gustavo, querido Gustavo aqui, que veio com a gente e está contribuindo bastante. Ele tem um trabalho muito legal também no Instagram. Ele fala diretamente para os jovens ali. Fala um pouquinho, Gustavo, do que você faz ali. Eu falo sobre curiosidades da Bíblia, né? Então eu pego alguns textos difíceis, alguns contextos, algumas palavras e explico ali em poucos segundos, às vezes com imagens, com ilustrações. Então tem ajudado muita gente a entender algumas passagens da Bíblia, curiosidades da época de Jesus e assim por diante. Eu sigo você lá e vejo umas coisas muito bacanas, assim, muito especiais para a gente entender assim, com clareza aquilo que a Bíblia apresenta. Como é que faz para te achar lá no Instagram? PR Gustavo, _, que é aquele tracinho, JA. PR Gustavo, _ JA. Segue lá para estudar a Bíblia comigo e aprender curiosidades da palavra de Deus. Muito bacana, muito legal. Bom, vamos continuar então, Adailson. Aliás, Natal, vamos contigo. Você terminou muito legal o bloco anterior, falando que Jesus desceu com os 3 discípulos do monte, glória lá em cima. E caos embaixo. Depois que eles viram a glória de Deus, eles desceram encantados com tudo aquilo, né? E logo que eles chegaram, viram um pai desesperado, os discípulos envergonhados e um menino possesso. Essa é a realidade da vida, não é? A gente tem que passar um momento no alto do monte com Deus, em oração, para poder encarar os caos do mundo, as dificuldades do mundo. E nessa ocasião, Jesus perguntou, há quanto tempo acontece isso? Perguntou para o pai. E o pai falou que isso acontecia há muito tempo, que o diabo tentava jogar ele no fogo, na água, para matá-lo. Pensou que luta? E era uma criança, e nós não sabemos explicar como isso acontece com crianças ou com pequenos jovens bem jovens. E o autor da lição dá a entender que o pai perdeu a paciência. Falou, Senhor, se o Senhor pode fazer alguma coisa, por favor, faça. Jesus estava perguntando. Tudo que Jesus fazia era com o intuito de educar, não é? Para eles perceberem a situação. E Jesus falou assim, se tu podes, tudo é possível àquele que crê. E o pai falou, eu creio. E na hora ele reconheceu, mas eu acho que eu creio pouco. Eu creio. Senhor, mas me ajuda na minha falta de fé. Legal isso. Então eu acho que é para nós isso aqui também, né? Eu creio, mas quanto eu creio? Eu preciso pedir para Deus para eu crer mais, para ter mais fé. E a fé é um dom. E a gente pede para Deus, Senhor, aumenta a minha fé. E Deus está sempre pronto a fazer isso. Nessa passagem, Jesus acho que apresenta o ápice do seu cansaço com a incredulidade. Porque quando ele desce do monte e vê a cena caótica, os discípulos não puderam ajudar aquele menino que estava ali possesso, vê a incredulidade dos líderes, inclusive do próprio pai, Jesus diz, ó geração incrédula, verso 19, até quando estarei convosco? Até quando vos
vos sofrerei, traz o menino aqui. E é curioso que no verso 17 anterior, o pai do menino leva o menino até Cristo, ele está diante do grande médico, que é Cristo, e ele dá o diagnóstico do problema do filho. Ele diz, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo. Ele é muito específico, o menino é mudo, e é o demônio que faz isso com ele. Mas é muito sugestivo que quando você vai para o final dessa história, no verso 25, quando Jesus faz a cura do menino, Jesus disse, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais tornes a ele. Isso é muito significativo para mim, não está gratuitamente no texto. Para o pai, o menino era mudo, mas Jesus disse que o menino era surdo e mudo. Jesus percebeu a relação de causa e efeito. Jesus percebeu que o pai via era a manifestação do fenômeno da mudez, mas que a mudez era resultante da surdez. Jesus não resolve nossos problemas superficialmente. Jesus não resolve as consequências, Jesus resolve as causas, as origens. Então, o problema da mudez do menino era a surdez. Isso nos ajuda a pensar que muitas vezes a gente fica lutando com os problemas que estão na superfície. É minha esposa que não me compreende, são os meus filhos, é o meu chefe que não me dá a valorização devida. Por isso que minha vida não vai bem. E a gente esquece que essas coisas estão na superfície, que na realidade podem estar reproduzindo problemas muito mais profundos, aos quais só Jesus pode atender e só Ele pode resolver. Né? E aí, Odailson? Agora a gente entra na discussão de quem vai para a primeira fila. Depois de tudo isso, versículo seguinte, Jesus reconhece, reforça que o Filho do Homem, versículo 31, será morto, será entregue, vai ressuscitar, e Jesus agora está falando claramente do que vai acontecer. E mesmo depois disso, mimimi, quem vai ficar na direita, esquerda, quem vai estar com Jesus, quem vai estar sentado, quem é o maior, quem é o maior. Jesus fala que vai morrer de cruz, e os discípulos estão discutindo quem é o maior. Haja paciência, mas aí Cristo, de novo, ele deixa evidente a razão dele. Eu visito agora uma expressão muito forte, uma frase que me marcou, de um grande pregador que já falecido do ambiente evangélico, Timothy Keller, né? Um grande teólogo, ele tem frases marcantes, e uma dessas me surpreende, e nas palavras dele, né? Ele fala bem claro, Jesus não veio a essa terra para ser um cara legal. Você não crucifica caras legais, você crucifica ameaças. E ali ele desenha muito claro esse ministério de Cristo. Os discípulos não estão entendendo, eles estão discutindo quem é o maior. E eu vim aqui para mostrar para vocês que eu vou ser preso, eu vou ser traído, eu vou ser crucificado, eu vou ser esfolado por todos. Então, vocês estão entendendo que eu tenho muito claro qual é o meu objetivo. E nesse cenário dramático, para responder quem é o maior, vai sentar na sala VIP, na primeira fileira, do lado do trono, uma criança. Aí me encanta, aí eu não tem como, porque daí ele quebra por completo toda a percepção de luxo dos preferidos para trazer uma criança com o joelho caindo, meio ranhenta, descabeladinha, brincando com os cachos do cabelo de Jesus, aquela coisa inquieta. E isso é tão extraordinário, tão poético, é tão absurdo, porque ele mostra, isso é ser servo. Então, vocês estão entendendo que essa criança aqui, nesse momento, é mais teóloga que todos vocês? Que essa criança está fazendo um doutorado, né, em teologia, do que vocês estão discutindo quem vai sentar na primeira fileira, né? E o legal, né, Odailson, que criança hoje em dia tem outro sentido, né? Você vê um bebê no colo de um pai, você quer brincar, que bonitinho, olha que criança esperta. Naquela época, não. A criança era tida como uma classe inferior. Não tinha valor. Não tinha valor, ninguém queria estar associado a uma criança, né? Então, Jesus faz exatamente para chocar, para dizer assim, olha, o maior no reino de Deus tem que receber o reino de Deus como essa criança. Com humildade, com fé, sem questionar pureza, demais, né? Com pureza. Sabe o que é legal? O Odailson falou sobre Jesus dizendo, né? Eu vou ser maltratado, vou ser perseguido, vou ser esfolado. Só que o verso 32 diz assim, ó, eles, contudo, não compreendiam isso e temiam interrogá-lo. Ou seja, assuntos difíceis eu não quero entrar em pauta, eu não quero saber muito disso, não. Vamos falar da glória? Quem senta na frente. Vamos falar de quem senta na frente, vamos
falar de quem merece ser reconhecido, então às vezes a gente tem essas tendências, né? A gente evita falar daquilo que é constrangedor, daquilo que vai nos machucar, que vai tirar nossas possibilidades, para falar aquele negócio, né? Só o vem a mim, né? E não a parte que eu tenho que servir. Só os meus direitos, não os meus deveres. É mais ou menos isso que os discípulos tentavam viver. Eu achei bastante curioso também, porque aqui Jesus perguntou para ele, o que vocês estavam conversando? E eles ficaram quietos. Eles agiram como crianças. É verdade. Só que do lado negativo, né? Agiram como crianças. Ficaram quietinhos, não vou falar não. Igual você falou agora, não vou falar sobre isso, né? Escondendo as coisas. E aí Jesus, vocês querem ser criança? Então vou mostrar o jeito certo de ser criança. Olha aqui, ó, é assim que é criança. A criança, ela é humilde, ela é dependente, não é? Ela está em crescimento. Vocês estão achando que vocês já são superiores, já podem disputar, inclusive, quem vai ser meu primeiro-ministro, quem vai sentar de um lado ou do outro. Seja como essa criança aqui. Jesus era contra a cultura muitas vezes, né? E mais, Jesus valorizou essa criança a tal ponto que ele falou assim, ó, e se alguém fizer tropeçar uma criancinha dessa, ou seja, por enganar, por ensinar errado, por dar uma visão errada do caráter de Deus, né? E a criança se perder por isso, qualquer um que desviar um pequenino desse ou escandalizar um pequenino desse, era melhor pegar uma pedra de moinho, amarrar no pescoço e jogar no mar. A importância de proteger os pequeninos, né? Os moinhos eram muito comuns, né? Aquelas pedras grandes, algumas... Só um pouquinho. Vamos fazer agora o seu quadro no Instagram. Como é que é, Gustavo? Como é que é isso aí? Curiosidade. Você sabe o que é uma pedra de moinho? Olha aí. Então, os moinhos eram pedras grandes, às vezes de 1 tonelada, que usavam para amassar, por exemplo, a azeitona, para fazer o azeite. De um lado ficava uma pedra grande circular, um pedaço de madeira no meio dela e um jumentinho empurrando. Então, fazia aquele círculo ali, né? Então, essa pedra de moinho... E também tinha os pequenos moinhos, chamados de mós, que eram dentro das casas, pedras de madeira pequena, com uma haste, pedras, né, com uma haste de madeira assim, ó, para moer grãos. Então, o pessoal sabia o que eram essas pedras e quão pesadas elas eram, né? Jesus foi radical para dizer o seguinte, ó, cuidado, não... Olha o perigo de fazer um dos meus pequeninos pecar. Isso é sério demais, não brinca com isso, porque você vai se dar mal. Bom, aí tem um outro aqui que ele falou, que é uma série de ditos dele, né? Se a tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que tendo as duas mãos, ires ao inferno para o fogo inextinguível. E aí, Forte, professor? Né? Na mira da verdade agora você, hein? Mutilação. É melhor cortar a mão que te fizer pecar ou o pé do que... É melhor ir para o céu sem a mão ou o pé, o que é um absurdo, né? Jesus está sendo irônico. Quem é que vai entrar no céu sem mão e sem pé? Mas é melhor ir para o céu faltando a mão ou o pé, você ter perdido alguma coisa que você gostava, do que você ir inteiro para o inferno. A palavra usada aqui como inferno é Geena. Muitas vezes traduzem a palavra sepultura como se fosse inferno. A não ser quando o personagem é bonzinho, né? Quando é Jacó, quando é Davi que foi para a sepultura, eles traduzem como sepultura. Quando é o ímpio que está na sepultura, ele está no inferno. Fazem isso. Mas aqui a palavra é Geena, é o vale de Inom. É uma transcrição do hebraico Ge-Inom, no grego fica Geena. O vale de Inom era um lugar onde se queimava lixo constantemente. Estava sempre pegando fogo o vale de Inom. Era um lugar onde jogavam os dejetos e até cadáveres de animais e às vezes de humanos. Quando não eram benquistos da sociedade, bandidos, jogavam nesse negócio. Então as pessoas iam lá às vezes e viam os vermes comendo os cadáveres, saindo pelo olho ali e tal. Então era uma visão horrível de um juízo final para o ímpio. Então quando Jesus fala que o fogo é inextinguível, é porque aquele fogo nunca apagava, estava sempre queimando. Então Jesus usa aquele lixão como uma figura do juízo final. E não está falando de um lugar onde os ímpios vão queimar eternamente. E aqui Jesus está fazendo uma ironia, não é? É melhor você cortar da sua vida alguma coisa que te impede de ir para o céu. Às vezes é uma coisa que você tem, às vezes é o dinheiro, seja lá o que for. Né? É melhor você cortar isso e você ir para o céu sem isso, do que com isso você ir para o inferno. Então, não é para ninguém cortar a mão, nem o pé, nem os olhos. Como a gente traduz isso para a vida de uma pessoa hoje? Poderia ser o celular na vida de alguém? Pois é, às vezes é o seu celular que pode te impedir de ir para o céu. É melhor você cortar isso da sua vida e ir para o céu sem ele. Não vai existir no céu ninguém sem mão, ou sem pé, ou sem olho. Né? Então é uma ironia de Jesus. E muitas pessoas interpretaram isso como uma ordenança, um mandamento de Jesus.
Ao longo da história, se a gente pesquisar, até quem fez isso? Orígenes cortou o seu órgão sexual para obedecer a Jesus. Né? Ellen White menciona um também nos tempos dela, que tinha feito isso também. Então, Jesus não está falando em se mutilar. Ele está falando em cortar da sua vida o que te impede de ir para o céu. E para não permitir que isso aconteça com os pequeninos também, não é? Porque ele começa nesse contexto. Não faça um pequenino se perder. E qualquer um que se perder também é porque escolheu não cortar da sua vida alguma coisa que... Jesus está falando de renúncia, né, Deus? Renúncia. Qualquer hábito que vira um vício, você tem que abrir mão, você tem que quebrar teu ego. E esse é o problema, a gente deforma boas intenções em execuções cada vez mais egoístas, né? Então a gente viu aqui nessa semana, é uma estocada na nuca que Deus dá com todos nós para a gente parar com esse ego que não leva a lugar nenhum. Exatamente, a gente precisa submeter a nossa vida a Cristo. Isso não é fácil, já dizia o cantor, renunciar o próprio eu é difícil para valer, muito mais do que se pode imaginar. Mas nós precisamos aprender aos pés de Cristo a colocar tudo nas mãos dele. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Salvador. Se a gente aprende a confiar plenamente nele, Ele burila o nosso caráter, transforma a nossa vida e nos faz semelhantes a Ele. Toda essa promessa de transformação da vida e do caráter é uma promessa que está na Bíblia. E se está na Bíblia, é bom para você. Por isso eu espero você então na próxima semana, esperando que a bênção de Deus esteja na sua vida. Um forte abraço e até semana que vem.